Olá pessoal, hoje nós vamos aprender os primeiros passos sobre como construir os nossos layouts em CSS, ok? Então hoje a gente vai aprender algumas coisas de HTML, algumas coisas de CSS, para que a gente possa começar a entender como construir os nossos layouts, tá? Existem diversas maneiras na história da construção de sites, do web design, de se fazer layout, né? E hoje a maneira que mais agrada a maioria dos desenvolvedores, até por estar mais madura, por estar com uma boa aceitação em todos os navegadores e por ser bem fácil de trabalhar, é um modelo chamado Flex, tá? Então hoje a gente vai utilizar o modelo Flex, entender como é que ele funciona para poder construir os nossos layouts, tá? Então eu preparei aqui para vocês um documento HTML vazio, referenciando uma folha de estilo que está vazia também. Vamos começar a escrever alguma coisa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui 3 divs, ou 4 divs, melhor dizendo, e vou colocar aqui 5 palavras em cada div, ok? Acho que tá bom aqui para a gente começar, ok? Cada div ela é um elemento de bloco, né? Então ela vai ficar um abaixo do outro, tá? Se a gente colocasse elementos aqui maiores, div vezes 3 Loren 20, por exemplo, né? Você vai ver aqui que esses elementos maiores, né, como por exemplo este elemento aqui, vai até esta palavra aqui, né? Ele quebra de linha normalmente como um parágrafo, ok? A gente está usando o div aqui, mas também poderia usar parágrafos, tá? Então depois a gente volta com esses caras aqui. Quero os carinhas pequenininhos por enquanto. E esses elementos a gente vai fazer alguma estilização para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. Então eu vou dizer aqui que todas as divs elas vão ter um background color, não branco, mas quase branco, né? Vamos dizer um 333 aqui. Não, ficou muito escuro, desculpa, um CCC. Ok, então a gente tem um cinza, né? Percebam que eles não têm margem entre eles, só para vocês visualizarem. Se eu colocar uma margem bottom neles aqui, você vai conseguir perceber que eles são realmente elementos separados, né? Mas eu não quero essa margem, só para vocês visualizarem. Vou colocar também uma border, colocar 1 pixel sólido, uma cor intermediária. Ok, a gente consegue enxergar bem esses itens, tá? Também vou acertar a fonte aqui, porque está muito pequeno para a gente ver o que está acontecendo. Vou fazer um font size, aqui de 1.25 em, deve estar suficiente. Ok, maravilha. Então a gente tem aqui uma primeira estilização só para a gente enxergar o que está acontecendo, né? Para que eu possa ter algum design flex, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter um elemento em torno dos elementos que eu vou trabalhar, né? Então, se eu vou trabalhar com esses 4 elementos aqui, eu preciso ter em torno deles um elemento qualquer que vai ser o meu elemento, meu recipiente dos demais, né? A gente costuma chamar isso de container, né? Então, percebam que aqui eu tenho um elemento em torno dos meus demais elementos. Então, este elemento que está em volta é o que a gente vai chamar de container, e esses elementos que são internos a gente vai chamar de itens, ok? Então, se eu estilizar alguma coisa neste carinha aqui, eu estou estilizando o container. Se eu estilizar um desses caras individualmente, eu estou estilizando um item. Se eu estilizar todos, eu estou estilizando todos os itens, né? Então, geralmente a gente vai identificar esse container aqui de alguma maneira para poder estilizá-lo separadamente, já que ele é o item mais importante aqui da nossa estilização.
Então eu vou chamar ele de container, mas poderia ser qualquer nome que vocês imaginassem, né? E para cada um desses itens aqui, eu vou criar uma classe, eu vou chamar ele de item, ok? Você poderia dar o nome que você quisesse, ou inclusive usar identificadores individuais, se assim você quisesse, tá? Mas não é obrigatório, tá? Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é estilizar o nosso container. Então perceba que eu vou colocar algum estilo aqui, nesse que está em volta, tá? E eu vou transformar esse elemento em volta num container flex. Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso mudando a propriedade display dele para flex. Opa, flex. Não salvei ainda, então nada vai mudar. Quando eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando esse elemento aqui num elemento block, tá? Em nível de bloco. No caso é uma div, ele já é, então não tem problema. E todos os elementos filhos dele em itens flex. Okay? Então, na verdade, aqui eu tenho um conceito, né, de elemento de bloco por fora e de elemento flex daqui para dentro. Tá? Então, quando eu fizer isso, todos os seus elementos filhos, né, serão flexíveis e ele mesmo será um bloco container de elementos flex. Então, quando eu salvar isso aqui, percebam que imediatamente o comportamento já muda. Tá? Os itens, os filhos, né, eram divs, eram elementos de bloco. Então, você via que eles estavam se empilhando, né? Cada um ocupava 100% da sua largura. Isso ele já não faz mais, porque agora os seus filhos são flex. Tá? Percebam o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou tirar um desses itens para fora. Eu tirei este item aqui para fora da div, né? Acho que eu vou fazer até melhor. Eu vou deixar ele lá dentro, mas eu vou comentar. Eu não quero ele. Deixei ele comentado. Então percebam que os elementos eles vão ocupando o espaço, todo o espaço disponível aqui dentro do elemento pi, do container. Se eu definir uma largura para esse container, né, por exemplo, vier aqui e disser que ele vai ter 400 pixels, os elementos também vão se redimensionar para caber dentro desse container. Tá? Obviamente, né, deixa eu comentar todos esses itens aqui, caso a gente não tenha ninguém, mas se eu tivesse itens menores, né, então vamos fazer aqui por exemplo, a classe que eu usei foi item, né, uma classe item, só que ele vai ter somente uma palavra cada item, então vão ser 3 carinhas, então, 3 divs com a classe item e uma palavra só em cada uma. Percebam que agora, né, eu coloquei os 3 itens e ainda sobrou espaço, né? Mesmo com o 400 ou sem o 400 aqui, onde ele é um elemento de bloco que ocupa 100% da tela, ainda sobrou espaço vazio. Okay? Quando sobra espaço vazio, esse espaço vazio não é preenchido pelos elementos flex, né? Ele só preencheu a hora que haviam mais itens, né? Então, se eu liberar mais um daqueles anteriores, aí sim eu percebo esse item vai ocupar todo o espaço possível, né? E vai quebrar para acomodar os demais, né? Então ele vai até o final, quando vão entrando os demais, ele vai diminuindo aqui, ele quebra, né, aqui dentro para caber o elemento, né? Obviamente que se eu for colocando mais itens, isso continua a valer até que em algum momento eu não consigo mais diminuir os elementos. Então percebo que esse elemento já está no tamanho mínimo. Não tenho mais como eu quebrar essa palavra no meio. Da mesma maneira, essa palavra, essa palavra, essa palavra, essa e essa. Eu não tenho mais onde quebrar. E aí o elemento flex ele vaza. Percebam que o elemento acaba aqui, né, pela borda, vocês conseguem ver. E o elemento acaba vazando da minha tela, né? Então, aqui a gente tem um conceito bem importante para entender, né, que os elementos flex
eles trabalham numa única dimensão. Então, a partir do momento que eu tenho N itens, todos esses itens estão na mesma dimensão, no caso aqui, uma linha, né? Então, não tem linha e coluna, tem somente a linha. Estou trabalhando na dimensão da linha e ele vai adicionando os elementos aqui para caber nesta linha específica, ok? Até o momento que ele não tem mais o que fazer e aí realmente isso vaza, né? A primeira configuração que a gente pode fazer aqui seria, vou deixar essa altura aqui só para a gente conseguir enxergar os vazamentos, tá? Mas não precisa ter. Percebam que se eu tirar, ok, ele cabe, mas se eu colocar mais um elemento, ele vai vazar, ok? Deixa eu deixar essa largura aqui para a gente poder enxergar bem. O próximo elemento que a gente vai, a próxima propriedade que a gente vai configurar aqui é o fluxo desses itens, tá? Então, por padrão, esses itens eles têm um fluxo aqui na horizontal, né? Ou seja, um fluxo na linha. Eu posso mudar o fluxo dizendo a propriedade FlexFlow. Então, se eu usar FlexFlow aqui, eu posso usar o valor padrão que está agora, que é row, né? Se eu salvar, nada muda, mas eu posso mudar o fluxo para column. Se eu mudar o fluxo para column, eu estou trocando da horizontal para a vertical. Então agora, meu fluxo principal, né, meu eixo principal, que antes era o eixo horizontal, agora ele é o eixo vertical. Okay? Então, eu consigo mudar o fluxo, né? Aí percebam, né, que ele vai ter um elemento embaixo do outro, mais ou menos como a gente tem quando está no fluxo padrão, né? Então ele é muito parecido. A gente consegue controlar se está em linhas ou se está em colunas, tá? Obviamente que isso aqui vai funcionar da mesma maneira aqui se eu tiver tanto em linha quanto em coluna. A única coisa que vai mudar é o eixo, que um é horizontal e o outro é vertical. Outra coisa que eu posso controlar aqui usando o FlexFlow, no seu segundo valor, é o que vai acontecer quando acabar o espaço naquela linha e não puder colocar um elemento naquela linha. Tá? Então eu posso vir aqui, o valor padrão é no wrap, ou seja, não quebrar, né? Mas eu posso definir ele como wrap, que é quebre, né? Então ele vai posicionar o elemento e vai quebrar assim que for necessário, tá? Então vamos entender o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu é o seguinte: se eu não tenho essa linha aqui, ó, olha só, ele foi reduzindo os elementos para caber e a partir do momento que não cabe mais, ele vaza. Tá? Se eu digo que ele pode quebrar, ele vai deixar a largura máxima para cada item. Quando o próximo item não couber, ele joga abaixo. E assim vai para todos os elementos, né? Então percebeu que aqui cabia, ele usou o espaço. Onde não cabia, ele jogou para baixo. Obviamente, né, se eu tiver um texto, e aí vamos fazer um texto maior aqui. Vamos aumentar essa linha, não. Então percebam que essa linha aqui que é maior, obviamente, ela vai crescer aqui, né, na altura, porque ele tem um limite de largura aqui, né? Então ele vai crescer, sim, ele vai ficar com uma altura diferente das outras. Mas percebam que aqui a gente continua tendo somente um eixo, né? O eixo que é horizontal. Okay? Esse eixo ele é horizontal aqui, ó, daqui para cá. Okay? O que acontece é que a hora que ele não consegue colocar esse elemento todo nesse espaço aqui, ele quebra. Você autorizou as quebras. Tá? Obviamente que se você usasse aqui o no-wrap, ele não quebraria e, inclusive, teria que criar essa altura bem maior aqui para caber esse texto nessa coluna e mesmo assim ainda vazaria. Tá?
Então, o importante é você controlar aqui o seu fluxo, né? Obviamente que se você vier aqui e mudar o seu fluxo para colo, né, para coluna, aí ele vai colocar um embaixo do outro normalmente, ok? Maravilha. Então esta foi a Flex Flow, para permitir que eu controle o fluxo com as quebras, ok? Vamos voltar aqui o nosso fluxo para row e wrap e começar a entender, tá? Agora eu vou preparar aqui para vocês um exemplo um pouquinho mais simples para a gente visualizar outra coisa. Então eu vou comentar esses itens e a gente vai ter agora, então, 3 itens para trabalhar, ok? Esses 3 divs aqui. Acho que eu posso aumentar até um pouquinho a fonte, ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Então eu vou deixar tudo no padrão aqui. Acho que agora eu posso até, para esse item, até tirar a largura e deixar a largura inteira, sem problemas. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora é dizer como os elementos vão ocupar esse espaço que sobrou aqui no eixo principal. Tá? Então percebam que o eixo principal aqui é o horizontal, né? Sobrou espaço. O que ele vai fazer com esse espaço que sobrou? Como é que eles vão se alinhar nesse espaço que sobrou? Você faz isso através da propriedade justify content, tá? Justificar conteúdo, né? Então, eu tenho aqui diversas opções. A opção padrão é a opção Flex Start. Então, se eu usar Flex Start, nada muda. Mas olha o que acontece se eu usar, por exemplo, Flex End. Então, percebam, né, que todos os meus elementos flex foram para o final. Antes eles estavam no começo, agora eles foram para o final, tá? Então eu consigo controlar este posicionamento usando aqui a Justify Content. Outra opção que eu posso usar é Center. Então, se eu centralizar, o espaço vai ficar dividido, metade de um lado, metade do outro, e os elementos no centro, né? Então, isso é uma coisa que era bem difícil de fazer antes do Flex, né? Outra coisa interessante que a gente pode fazer é dividir os espaços entre os elementos, né? Então, a primeira opção que a gente tem é a opção Space Around. Então, se eu usar Space Around, eu vou ter espaços entre os itens. Então, ele vai pegar a quantidade de espaço total que sobrou e dividir igualmente para os 3 itens, e no espaço de cada item dividir igualmente do lado esquerdo e do lado direito. Então, percebam que este espaço que há aqui, ele há também aqui, há também aqui, há também aqui, há também aqui e há também aqui. Okay? Então, esse é o comportamento de Space Around. Um comportamento também bastante importante é o comportamento Space Between. O Space Between vai fazer o seguinte, vai jogar o último item no final, o primeiro item no começo, e vai dividir o espaço restante entre todos os vãos, entre os demais itens que sobrarem. Tá? Então, também é bem bacana, você vai ter sempre o primeiro item no início, o último item no final. E outra importante é Space Evenly, que vai dividir igualmente todos os espaços. Então, esse espaço é do mesmo tamanho deste, que é do mesmo tamanho deste, que é do mesmo tamanho deste. Okay? Então, todos os espaços têm exatamente o mesmo tamanho. E assim a gente consegue fazer esse alinhamento, né, nos espaços que sobram do nosso eixo principal. Ok? Maravilha. Outra coisa que a gente precisa entender é que, apesar de a gente ter o nosso eixo principal, né, a maior parte das nossas configurações dizerem respeito ao eixo principal, a gente também tem o eixo transversal. Então, se eu estou falando em linha, né, a vertical é nosso eixo transversal. Se eu estou falando de coluna, a horizontal é nosso eixo transversal.
Eu também consigo fazer algumas coisas em relação ao nosso eixo transversal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui deixa eu tirar esse justificado, é definir uma altura para esse meu elemento. Então, vou dizer que esse elemento ele vai ter 100 pixels, o nosso container de altura. Então, olha o que aconteceu agora, né? A nossa altura foi modificada e os nossos elementos flex eles se adaptaram à altura que a gente fixou aqui, né? Ok? Porém, né, pode ser que não seja esse comportamento que você quer. Então, você tem a capacidade de dizer qual o comportamento que você quer que esses elementos sigam em relação ao eixo transversal. Agora, em relação, como eu estou falando de uma linha, né, em relação à vertical. E a gente faz isso através da propriedade align items, alinhar itens, ok? Então, o valor padrão deste é stretch, ok? Stretch quer dizer ocupe todo o tamanho possível, tá? Aliás, eu não mostrei isso para vocês, mas eu acho importante mostrar. Deixa eu mostrar também que existe stretch na Justify. Falha minha. Então, na Justify, content, cadê? Stretch. Não. Ok, ele vai fazer isso aqui, mas a gente vai ter que contornar, vai ter que controlar como é que esses itens podem crescer e a gente vai fazer isso aqui depois. Então, segura isso aqui por enquanto, tá? Já lembrei por que eu não expliquei para vocês agora. Então, aqui, ó, voltando aqui, né? No nosso alinhamento no eixo transversal. Eu coloquei stretch, que é o valor padrão, que é crescer para ocupar o tamanho possível. Mas essa não é a única opção, né? Eu posso usar, por exemplo, flex start para jogar os elementos no início e deixar o espaço em branco. Eu posso usar flex end para deixar no final e deixar o espaço em branco. Eu posso colocar, por exemplo, também center para centralizar e deixar os elementos com espaços. E posso usar tem mais algumas opções, mas acho que os mais importantes são esses, né? Início, fim, centralização e o próprio stretch, ok? Maravilha. Agora vamos deixar isso aqui novamente como estava, e agora eu quero novamente vários itens aqui para a gente. São muitos, né? Acho que menos. Ok, tenho menos itens e eu quero aqui definir esses itens com um flow em linha e com quebra. Ok? Maravilha. É isso aqui que eu queria. A gente tem uma única linha, né? Um fluxo em linha, só que essa linha ela quebra, né? Ela tem quebras. Então, o que eu faço, né? Agora, com esse espaço, se por exemplo eu tiver aqui um height maior, né? Se eu tiver espaço sobrando na vertical e esses itens estão ocupando várias linhas, né? No eixo transversal, mas os itens estão ocupando várias linhas. Eu posso usar, em vez do align items, usar o align content. Tá? Então, posso vir aqui no align content e usar, por exemplo, o padrão aqui, né? Vocês estão notando que é stretch, né? Ok? Mas eu posso dizer, por exemplo, flex start. Então, toda a minha linha, né? Ela sobe. Se eu usar center, tudo fica no centro, mesmo que eu tenha várias quebras. Perceba que é diferente de eu usar
um align items center aqui, ó, percebam? Se eu uso o align items center, eles estão centralizados em cada linha, né? Percebam? E se eu usar align content, as minhas linhas estão no centro. Então perceba que é diferente, né? E, obviamente eu posso usar aqui os space between, por exemplo, né, para colocar o espaço no meio, o space around, igual havia lá também no align content, ok? Então a gente consegue controlar como serão utilizados os espaços entre as linhas, ok? Então isso é bem interessante também para a gente conseguir controlar o espaço entre os aligns. Os aligns são os espaços no eixo transversal, alinhamento no eixo transversal. Align items de cada item dentro da linha e align content de todas as linhas em relação ao container, ok? E agora a gente vai ver que a gente também pode controlar individualmente alguns itens, né? Principalmente em relação ao seu alinhamento e como ela ocupa o espaço, tá? Então eu vou simplificar um pouquinho esse exemplo aqui para a gente visualizar um pouquinho melhor. Okay? Então eu tenho somente 3 itens aqui, 200 pixels está muito grande, 100 pixels está um pouquinho melhor, tá? É menos, podemos colocar 80. Ok. Então eu tenho aqui um container flex que tem uma determinada altura de 80 pixels. Eu vou fazer aqui o justify content, vou dizer que ele vai aqui usar um space around, ok, colocou os espaços entre os elementos, e no align items eu vou usar aqui, por exemplo, center, porque eu não quero que ele ocupe a altura toda, ok? Não quero stretch aqui, quero center. Okay? Então você tem uma maneira bem bacana, por exemplo, aqui de ter essas margens aqui, né, de acordo com a altura, né? Bem fácil aqui, se você mudar essa altura aqui, ele vê que ele se adapta muito bem aqui, né? Com Flex é muito fácil de você fazer essas coisas que eram muito difíceis de fazer. Na maioria das vezes você vai usar esse triozinho aqui, né? Display Flex, o Justify Content para o eixo principal e o Align Items para o eixo transversal. Okay? Isso aqui é muito comum você usar essas 3 opções, tá? Mas digamos que eu quero, por exemplo, né, que um item desses aqui se comporte diferente dos demais, né? Então, como é que eu posso fazer isso, né? Obviamente eu posso estilizar esses itens individualmente. Então, percebam aqui que eu tenho uma classe item que eu posso referenciar todo mundo, mas eu também posso pegar especificamente um item aqui e estilizar. Então, por exemplo, eu vou transformar esse item aqui, vai ser no meu, vou chamar ele de especial. Ele continua tendo a classe item, continua sendo uma div, mas agora ele tem um identificador especial, tá? E a gente vai agora então estilizar este camarada aqui, colocando para ele, por exemplo, um background color um pouquinho mais escuro. Então vou colocar aqui, por exemplo, aqui. Então agora ele está levemente mais escuro que os demais, a gente consegue visualizar, tá? Então digamos que eu queira aqui mudar o alinhamento vertical dele, né? Eu quero que esse item aqui ele suba, né? Por exemplo, ou desça, ou ocupe a tela inteira. Então, eu não posso usar align items, porque align items é uma propriedade do container, tá? Para trabalhar nos itens, né, as propriedades são diferentes. Então, essas 3 aqui, elas vão tratar o elemento que está sendo estilizado como um container. Então, se eu disser align items aqui, eu estou querendo dizer que isto aqui é um container e que eu estou alinhando os filhos dele aqui dentro daquela maneira.
Mas se eu quiser alinhar ele em relação ao pai, aí eu uso align self. Okay? Então, align self, ele vai sobrescrever o align items do pai. Né? Então, eu posso dizer que este item, especificamente, ele vai usar stretch. Tá? Especificamente, ele usou stretch. Ou esse cara, especificamente, vai ser flex start. Só esse cara aqui vai ficar no start. Okay? Então, é possível de fazer isso aqui tranquilamente usando align self num item específico. Tá? E também vai ser esse tipo de coisa que a gente vai usar aqui, né, a estilização dos filhos, para poder controlar como os espaços são utilizados aqui, né, como esses espaços são preenchidos pelos filhos. Né? Então a gente vai aprender agora estilizações que a gente pode fazer nos filhos. Okay? Então eu vou tirar esse item aqui. Não quero mais isso, não quero mais isso, não quero mais nada disso aqui. Ok? Então vamos voltar àquela nossa situação normal. E agora eu quero começar a estilizar essa ocupação de espaço aqui. Ó. Como é que esses elementos vão ocupar esse espaço aqui? Então o que eu vou fazer aqui? Como todos os meus elementos têm essa classe aqui, ó, item, né? Eu vou estilizar essa classe item aqui. Então, o que eu estilizar aqui vale para todos os meus itens. Tá? Eu posso até colocar uma cor de fundo aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Okay? Então, vai valer para todos os meus itens. O que eu vou estilizar aqui? O mais simples que a gente pode fazer é uma estilização chamada flex1. Você vai usar muito isso aqui. Quando eu fizer isso aqui, eu estou dizendo que os meus itens, todos eles, são flexíveis. Tá? Eu percebo que essa propriedade flex não é de container, é de item. E que eles vão ocupar o máximo de espaço possível. Olha só ao fazer esse flex1 aqui, ó, perceba, sem flex1, eles não ocupam espaço. Com flex1, eles ocupam o espaço. Ok? Eu estou dizendo para eles que todos os elementos crescem na proporção necessária para preencher o espaço. Ok? Obviamente que eu poderia pegar aquele nosso item especial e usar um flex diferente. Né? Flex 1 é o que ele recebeu, porque ele recebeu aqui pelo item. Né? Então, se eu deixar flex 1, nada acontece. Mas se eu deixar, por exemplo, flex 2, então, todo mundo é 1, mas esse especial aqui do meio é 2. Olha o que acontece. Ó. Ele vai ocupar o dobro do tamanho dos outros. Então, como é que é feita essa conta? Né? Eu tenho um elemento que é 1, um elemento que é 2 e outro elemento que é 1. A soma disso aqui é 4. Então ele vai dividir esse espaço em 4 pedaços, vai dar 1 para esse, 2 para esse e 1 para esse. Então pode perceber que esse tamanho aqui, né, é praticamente o dobro do restante. Obviamente que a gente está falando somente do espaço que sobra, tá, gente? Então tome cuidado para não não assumir coisas erradas. Né? Então, na verdade, o espaço que sobra foi definido desta maneira. Tá? Então, você pode sempre, se tiver curiosidade, ver como são esses algoritmos na especificação do CSS, mas de maneira geral a gente não precisa. Né? Então, quanto maior for esse elemento aqui, mais ele vai crescer, né, proporcionalmente aos demais. Óbvio que se esse número for muito grande, né, não vai fazer diferença, porque aqui não pode diminuir mais e aqui não pode diminuir mais. Mas percebam que nenhum dos dois receberam nenhum pedacinho do espaço que sobrou, né? E esse número aqui, como é muito maior do que o dos outros, ele recebe todo o espaço. Né? Obviamente, eu poderia ter dito aqui, né, que esse elemento pode crescer e os demais não podem. Então, se eu der 0 aqui, ó, aí você vai ter uma maneira melhor de dizer isso. Né? Vou até tirar isso para vocês verem. Ó. Ninguém pode crescer com flex 0,
Agora, se eu disser que só esse elemento especial pode, aí ele pega todo o espaço de crescimento só para ele. Okay? Então, você consegue controlar isso aqui com a propriedade flex. E você pode, obviamente, para cada elemento, dar um peso diferente nessa propriedade flex. Okay? Agora eu vou preparar para vocês aqui um exemplo um pouquinho diferente para a gente poder ver uma quebra, né? Então nós vamos ter que forçar aqui a possibilidade de uma quebra. Então, vamos ver aqui. Eu quero que aconteça uma quebra. Então vamos ativar a quebra aqui com wrap. Né? Então vamos colocar um flex flow aqui. Row wrap. Então, ok, a gente tem uma quebra, né? Perceba que a gente teve um vazamento aqui, mas não quero isso, eu vou tirar essa altura aqui, a gente não precisa dela agora, tá? Então agora eu tenho essa quebra, né? Ou talvez a gente possa aqui até usar a altura assim, mas usar uma altura maior. Vamos usar uns 180 aqui. Isso. Vai ficar melhor para a gente enxergar o que vai acontecer aqui. Tá? Então agora eu vou pegar aquele um item específico nosso aqui, ó. Só que eu quero este item aqui. Quero mudar este item aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um ID para esse item aqui para a gente poder mudar. Então, eu vou criar um identificador para ele aqui. Eu vou chamar de item vou chamar de selecionado. Bem ruim esse nome, mas tô sem criatividade agora. Então eu vou ter um cara chamado selecionado. Eu vou poder estilizar também especificamente, tá? Então, digamos que esse item aqui, eu vou dizer no flex dele que ele não pode crescer, ok? Então, o que acontece? Ó? Ele não cresce aqui, okay? Para ocupar o espaço normalmente. Okay? Então ele não cresce e você consegue ver esse comportamento aqui de não crescer. Tá? Se eu colocar 1, você diz que ele pode crescer. Okay? Só que você não controlou o que ele pode fazer em relação à redução. Tá? Então, você pode controlar o que ele pode fazer em relação à redução adicionando um novo item aqui. Ó. Então, você disser que ele pode reduzir, ele reduz. Se você disser que ele não pode reduzir, ele aqui não vai reduzir, exatamente porque ele não tem espaço aqui, tá, gente? Esse nosso tamanho aqui não está muito bom para a gente visualizar isso aqui. Deixa eu montar um exemplo melhor e já retorno aqui para vocês. Eu preparei aqui para vocês um exemplo, né, onde tem 5 divs e uma delas está marcada como especial, né, com texto um pouquinho maior, né, percebam aqui. Elas estão em linha, quebradas, e somente a especial ela tem uma corzinha de fundo diferente. Eu diminuí a fonte aqui para vocês conseguirem enxergar. Tá? Então, se eu não disser nada em relação a essa especial, ao crescimento e à redução dela, ela vai ocupar o seu tamanho normal e não vai nem diminuir e nem ocupar o restante do espaço. Se eu vier aqui e disser este item especificamente, que ele pode ocupar o espaço vazio, percebam que ele ocupa até onde dá, né, sem estragar os demais e acaba quebrando a linha aqui. Né? Então, novamente, sem ele, né, este item aqui, quando o próximo não cabe, ele quebra
e segue, né? Se eu falo que ele pode ocupar o espaço, né? Aí percebam que ele ocupa o espaço, acaba ainda sobrando, né? Para os outros dois anteriores, né? Que agora não podem, né? Nem crescer nem diminuir, porque não tem flex para eles. Esse aqui acaba tendo que se adaptar e crescer no eixo transversal, tá? Ok. Se eu tivesse dito para ele aqui que ele não pode crescer, então aí percebam, né, que o espaço ia continuar vazio aqui e que ele ia ocupar o mínimo possível aqui, né, que é o tamanho dessa palavra, e nem o seu tamanho total base, né, ele poderia ocupar. Tá? Então, o que eu posso fazer também, né, é passar um segundo valor em relação ao que ele pode reduzir, né? Então, se eu disser aqui, por exemplo, que ele pode reduzir, né, aqui, no caso do crescimento, não vai fazer diferença. Mas se eu tivesse aqui também não cresce, né, ó, ele já teria aqui podendo reduzir, né, porque eu ativei a redução. Se eu disser que ele não pode reduzir, eu sou obrigado a dizer então que tamanho que ele vai ocupar. Então digamos que eu diga que ele vai ocupar 150 pixels. Okay? Então agora ele fala, ó, você não pode reduzir, não pode crescer, não pode reduzir e o seu tamanho base é 150. Perceba que se eu mudar para 250 aqui, ele vai ocupar 250, 350, quanto for necessário, tá? Podendo até ativar a quebra, tá? Ou somente 50, bem estreitinho aqui, né? Perceba que 50 não foi suficiente, ele não diminuiu aqui, né? Esse aqui é um tamanho base, não é um tamanho exato, ok? Então, a gente pode aqui controlar, né? Caso você torne 0, 0, né, os dois itens em 0, você está dizendo que esse item é inflexível, ele não pode nem crescer e nem diminuir, o que te obriga a dar um tamanho base ou uma medida com width, por exemplo, né? Essa construção aqui, você poderia, por exemplo, chamar isso aqui de itens inflexíveis, tá? Se você usar 0 no crescimento e 1 na redução, você está usando o que a gente chama de valor inicial. Então, seria a mesma coisa que você usar a palavra initial, ok? Vai dar o mesmo comportamento de 0, 1, ok? Não? Initial 0, 1. Okay? Então acho que eu confundi aqui, né? Acho que eu tenho que colocar um alto aqui também. Isso, né? 0, 1 e a base automática. Aí você vai ter a mesma coisa aqui. Initial, né? Você também pode ter 1 alto, né? E isso vai ser um automático, vai ser a mesma coisa que usar a palavra alto, ok? Esse alto aqui é automático para a largura base, tá? E você ter 0, 0 alto é a mesma coisa que ter aqui o none. Então, none significa que esse item não é flexível, naquele sentido que a gente viu, de 0 para crescimento, 0 para redução. Okay? E outra configuração que você vai querer fazer muitas vezes é 1 alto, que aí você está dizendo para os itens ocuparem tudo que puderem. Tá? Então, se você pegar este aqui e colocar em todos os itens, né? Não só no especial, em todos, e aí eu preciso arrumar porque neste novo exemplo eu não coloquei aqui a classe neles, né? Classe item, agora eu coloquei em todas. Então, se você pegar todos os itens e disser que ele é um alto, percebam que a gente fica sem nenhum espaço em nenhum local, porque eles ocupam todos os espaços necessários
podem diminuir se necessário, então ele é totalmente flexível e o tamanho base é automático, então eu uso o que for necessário aqui para preencher. Então a base do posicionamento flex, né, do layout flex é essa, tá? Você lembrar que você tem um estilo um estilo de uma dimensão só, que ele pode ser em linha ou ele pode ser em coluna, tá? A única coisa que a gente não fez aqui é perceber que um item que é flex, ele pode ser também um container, tá? Então, eu vou pegar esse item especial aqui, ó, e vou, dentro dele, colocar mais 3 divs com alguns elementos, tá? Agora, percebam aqui, este elemento aqui, né, o especial, ele, por ser uma div, ele é um elemento em bloco, seus filhos todos foram colocados no fluxo normal, e são divs, elementos em bloco, né? Então eles ocuparam cada uma linha aqui em bloco, né? Obviamente que se eu disser que o especial também é flex, vocês vão ver que dentro do especial a gente tem um comportamento flex, ok? E isso é bem legal para a gente conseguir trabalhar. Esse espaço cinza aqui, eu percebo que ele está mais escuro. Ele é deste item, né, do pai, e não dos filhos dele. Obviamente que eu posso pegar todos os filhos de especial e dar um flex 1 nele. E assim eles vão ocupar o seu espaço máximo. Mas por que eu faria isso? Principalmente se você precisar inverter o fluxo, tá? Então, você vai aqui e coloca um flex flow column, e aí você tem dentro de um elemento um fluxo diferente, tá? Então você tinha um fluxo na horizontal e agora você precisa de 3 itens na vertical. Como é que você vai fazer? Você vai transformar o container em flex e inverter o fluxo que você precisar. Se dentro de um item aqui, ID, chamar especial 2, dentro de um item específico aqui, eu precisar novamente inverter o fluxo, né? Então vamos colocar aqui mais 2 itens, uma palavra só. Percebam que ele não inverteu o fluxo porque aqui ainda é bloco, né? Mas se eu vier aqui, pegar aquele especial 2, disser que ele é flex e disser que, aliás, nem preciso dizer porque o padrão é linha, né? Então, ó, percebam que agora esses elementos estão em linha. E, obviamente, também posso pegar todos os filhos dele, especial 2, todos os filhos diretos dele e colocar um flex 1 aqui, né? Agora a gente vai conseguindo compor aqui os itens todos, uns nas horizontais, outros na vertical, depois novamente na horizontal, e cada vez que você tiver uma mudança de eixo, lembre-se que o seu container vai ter que ser flex e seus filhos vão estar num fluxo diferente, né? Estava vindo num fluxo de linha, esse elemento aqui vai ser flex num fluxo de coluna e esse elemento aqui vai ser flex num fluxo de linha. E você vai invertendo esses fluxos, criando elementos flex dentro de outros elementos flex, e aí você consegue fazer a estilização que você quiser, ok? Então, essa é a base do desenvolvimento flex, e é assim que vocês vão conseguir ter as ferramentas para poder criar os seus layouts conforme a necessidade. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.